Olá, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu gravei alguns vídeos que durante a semana, na próxima semana, né, será postado no Instagram falando sobre alguns traços de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, que não é só a violência, né, a agressão física. Por que eu resolvi gravar? Né? Porque parece que as mulheres elas não entenderam bem. Parece que elas não entenderam bem. E quem vos fala é algo que já vivenciou isso mais de uma vez. Então, eu não tenho conhecimento só dos estudos. Tá? E também não tenho problema nenhum de dizer que antes de eu ter o conhecimento que eu tenho hoje, eu realmente vivenciei isso mais de uma vez. Tá? Até que fui estudar, né? Modifiquei totalmente a minha vida, busquei formação em diversas áreas da saúde, né? Da neurociências, na psicanálise, na neuropsicologia e por aí vai. São vários e vários cursos, eu continuo estudando justamente para conhecer as pessoas só de olhar às vezes. E eu vejo as mulheres sofrendo muito. Por que elas sofrem? Elas sofrem porque elas não querem admitir, elas não querem aceitar, ou por uma questão de criação, ou por uma questão de religião, ou para não decepcionar alguém da família, ou se tem filhos, pensando nos filhos. Então elas vivem num relacionamento tóxico, vivem num relacionamento abusivo. Né? Isso também serve para homens, também tem homens que vivem nessa situação. Eu estou falando mulheres porque a maioria, né, que eu vejo são mulheres. E elas acham que relacionamento tóxico, abusivo, é somente aquele que te agride, que te machuca, que você vai ter que parar no hospital. Não. O relacionamento abusivo, desde o momento que seu psicológico é abalado, que você não é respeitada, tá? Que seu emocional é prejudicado, você já começa a estar sendo abusada sem perceber. Tem muitas mulheres que começam a perceber, mas ficam acreditando que vai conseguir mudar, que aquela pessoa, ela conversando, ou ao longo do tempo, ou até mesmo através da religião, que aquela pessoa vai mudar e vai se tornar um marido melhor, um pai ou uma mãe melhor. E isso não é verdade, sabe por quê? As pessoas até mudam, mas em primeiro lugar elas têm que querer mudar. Em segundo, elas têm que buscar ajuda para mudar, porque sozinha elas não conseguem enxergar o dano, o prejuízo que elas estão causando na vida da outra pessoa. E vão levando uns casamentos assim, que é sofrimento puro, tanto para elas, quanto para os filhos, e elas vão adoecendo. Eu recebo mulheres, atendo mulheres adoecidas e não sabem por quê. Eu costumo dizer para elas que desde o início de um namoro, de um noivado, a pessoa já dá os traços de como ela vai te tratar quando casada. Pode ser que no primeiro dia, no primeiro mês, nos primeiros 3 meses, não. Mas chega uma hora que começa a aparecer. Então, eu vou falar alguns traços, algumas situações que acontecem, né, que você tem que ficar atenta e que tem que se posicionar. Porque é a sua vida que está em jogo e a sua vida é única. Você não nasceu para viver a vida do outro. Você nasceu para ter a sua identidade. E essa identidade tem que ser respeitada. Um casal foi feito para
andar juntos, caminhar lado a lado, crescer junto. Não um ficar subjugado ao outro, humilhado e achando que isso é vida, que isso é casamento. Um dia todos nós vamos prestar conta da nossa vida. E além disso, chega uma certa idade que a gente para e pensa: o que eu fiz da minha vida? Joguei fora, né? Ah, porque eu não quero desagradar, porque vão me criticar, porque vão dizer: ah, separou, olha que coisa. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Ninguém está dentro da sua casa, dentro de quatro paredes, para saber o que você passa. Ninguém paga as suas contas. O sofrimento está em você. É você que passa aquilo. A pessoa pode ser muito boazinha com os outros, na rua, mas com você não é. E o que importa é você. Não adianta a pessoa estar na rua conversando. Exemplo, está numa festa, socializando, tudo bem. Aí quando entra no carro para vir para casa, já começa a te criticar. Porque você falou isso, porque você fez isso, porque você não cumprimentou fulano. Às vezes você nem viu. Às vezes você estava distraída. E daí que você não viu também, não falou. Entendeu? Essas coisas acontecem, mas já começa a crítica. Aí vem: eu tenho vergonha de você, eu não saio mais com você, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu me casei com você. Você não serve para nada. São essas frases. Você é feia, você é gorda, você é velha, você... São N frases, né, que a pessoa vai murchando. Aí se você se arruma, você passa a não se arrumar mais. Né? Se você saía, você já não quer sair mais. Por quê? Porque você sabe que na volta vai ter sempre uma crítica. Ou seja, vocês estão juntos, sempre que vocês estão juntos, seja dentro de casa ou fora de casa, você nunca fez as coisas certas. Você sempre tem um motivo para você ser criticada. Como se você fosse filha do seu marido ou vice-versa, né? Quando é o contrário, né? Quando a mulher age assim com o homem, como se a mulher fosse a mãe do marido. Não é um relacionamento conjugal. É um relacionamento onde um manda e o outro obedece. Um humilha e o outro abaixa a cabeça. O nome disso é amor? Tem respeito? Aonde está a fidelidade? Até quando vai ficar só assim? Porque a tendência, quando a gente vai envelhecendo, são os nossos defeitos se agravarem. E se no início já está assim, imagine mais tarde. Então, se você vive assim, porque você é uma pessoa codependente, que você tem medo de ficar sozinha, tem medo de um dia não ter mais ninguém, você tem que buscar ajuda. Porque você não pode viver em função de ninguém. Você não pode ser a sombra do seu esposo, você não pode ser a sombra da sua esposa, você tem que ser você. Não perca a sua essência, não perca a sua identidade. Um casal foi feito com diferenças? Sim, porque eles vêm de famílias diferentes, de cultura diferente, né? Criações diferentes. Mas é para sentar e conversar. Olha, eu não gostei disso, não achei isso legal. É um diálogo. Não é um manda e o outro obedece. Isso é tortura. Isso faz mal. Eu também vejo muito as mulheres não poderem escolher sua roupa. Não, eu não gostei dessa cor. Eu não gostei dessa roupa. Não é uma roupa indecente. Não é uma roupa decotada. Não gostou por quê? Aí a outra pessoa que tem que escolher o que você vai vestir. Como você vai se sentir feliz se você não tem direito de colocar seu cabelo na cor que você quer? Se você quer cortar, se você não quer cortar, você tem que ter autorização de outra pessoa para você fazer tudo o que você quer. E se por algum acaso, por exemplo, ele saiu para trabalhar ou ela saiu para trabalhar,
Quando volta, você está diferente, você cortou o cabelo, pintou o cabelo, algo diferente, é motivo de uma discussão feia, ou então tratamento de silêncio. Porque tem isso também. Fecha a cara, aí a mulher fica assim, ué, mas o que eu fiz? Quando ela ainda não entendeu que é porque ele não queria que ela mudasse, por exemplo, o cabelo, ou roupa, alguma coisa assim, e ela mudou. Ela fica sem entender, né? E ela fica, o que eu fiz, o que eu fiz? E ele ou ela não responde, eles ficam calados, mudos. E isso vai fazendo criar uma ansiedade muito grande. A pessoa vai ficando muito nervosa, muito agitada, a pressão vai subindo. É um estresse muito grande e desnecessário. Uma liberação de cortisol, de adrenalina. Teu organismo interno fica borbulhando. Isso só te fazendo mal. E para quê você vai viver assim? Aí quando ele resolve falar com você, ele vai falar só quando ele quiser. Aí ainda tem a segunda fase, que é te criticar falando o motivo pelo qual ele ficou assim. Aí você já fica assim, ai meu Deus, agora como é que eu vou agir? Você começa a ficar sem saber o que fazer. Porque você nunca sabe se pode falar alguma coisa, se não pode falar, como você vai falar, como você vai vestir. Você vira uma criança. Eu recebo mulheres que acham que estão ficando com problema mental. Aí começa a ter problema de memória, começa a ter baixa autoestima, falta de amor próprio. Aí vai sendo comorbidade em cima de comorbidade. Doença autoimune, né? Porque o emocional não está bem, com certeza a imunidade baixa e as doenças oportunistas, né, autoimunes, aparecem. E a mulher vai perdendo o brilho, vai perdendo a alegria, não tem mais vontade de sair, não tem mais vontade de conversar, de ir a lugar nenhum. E muitas das vezes, se você olhar, é uma mulher com tantas qualidades, uma mulher tão inteligente, tão dedicada, tão estudada, né? Com um homem assim, bem, vamos usar uma palavra amena, uma disparidade cultural muito grande, uma disparidade de conhecimento muito grande. E mesmo assim ele ainda se sente superior e humilhando a mulher. Ou vice-versa, tá? Eu tô falando mulher porque eu sou mulher, né? E como eu já falei anteriormente, que eu não tenho problema nenhum de falar do meu passado. Não tenho. Antes de eu me formar, que há mais de 10 anos atrás, eu vivenciei isso. Então eu sei como que é essa dor, eu sei como é difícil sair disso. E o primeiro passo é identificar, é ver que você não está casada, você está aprisionada, né? E tomar a iniciativa de se cuidar. Eu não estou falando de separação, não. Eu estou falando de se cuidar. Porque quando você busca ajuda, né? Você começa a entender o que está acontecendo com você, você começa a perceber que você não está maluca, que o problema não está com você. Aí você começa a modificar suas atitudes. Se lá na frente vai chegar um entendimento, a uma separação, aí já é outra conversa, né? Eu estou falando para quem estiver passando por isso, buscar ajuda para si, para não adoecer. Porque nós vamos ficando magoados, isso é normal. Como que você vai ser maltratada, agredida verbalmente, né? E não vai ficar magoada? E como a própria palavra diz, mágoa, né? É má água, aquela água parada dentro de você. Aquilo te adoece. E foi para isso que você foi criada? Tem necessidade de você perder o seu tempo? Porque hoje eu reconheço que eu perdi muitos anos da minha vida com vergonha de me separar, achando que as pessoas iam falar. As pessoas vão falar do mesmo jeito, gente. E ninguém tem nada a ver com a sua vida. Você tem que ser você. Você tem que ser feliz.
Quem quiser falar alguma coisa, vai lá ficar no seu lugar. Porque só assim as pessoas compreendem. Infelizmente, é uma tarefa árdua perceber que não tem jeito, perceber que você tem que se posicionar, perceber que aquilo não era para você ter feito. Eu sei que é difícil, é muito difícil. Mas a vida está passando. E ela vai passar. Você sofrendo ou você se posicionando e buscando uma vida melhor. Buscando estudar, ou buscando viajar para outro estado e começar uma nova vida em outro lugar. Eu não sei, cada caso é um caso. Mas o primeiro passo é reconhecer que você não está bem, que você não está feliz, que você precisa de ajuda e buscar essa ajuda. Tá? Tem vários vídeos pequenos que vão ser lançados passo a passo para as pessoas sentirem essa necessidade. Você não nasceu para agradar nem desagradar ninguém. Você nasceu... Desculpa, gente. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser feliz. E isso é o que importa. Aproveite enquanto ainda dá tempo. E outra coisa que eu quero dizer para vocês. Nunca é tarde para mudar. Tá? Às vezes a pessoa diz assim, eu tenho 50 anos, agora eu vou mudar, eu tenho 60 anos. Nunca é tarde para mudar. Tá? Que vocês venham refletir sobre como vocês estão vivendo, o que vocês querem para a vida de vocês e busquem ajuda. Qualquer coisa, é só me mandar mensagem que eu respondo a cada um de vocês. Tenha um final de semana abençoado, tá bom?